Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiana Gomes Ferreira, eu sou sócia da Garrasta Azul Advogados e coordenadora do Núcleo de Direito de Família e Sucessões. Me proponho nesse vídeo a falar um pouquinho com vocês sobre temas muito recorrentes, que são os pactos antinupciais e os contratos de convivência, que são as declarações de união estável, também assim chamadas. A primeira diferença entre esses dois instrumentos, esses dois contratos, é a de que os pactos antinupciais são aqueles instrumentos que são celebrados antes do casamento, como o próprio nome denota, né? Antenupciais. E os contratos de convivência são aqueles contratos que podem ser feitos antes de uma união estável, antes de um casal passar a coabitar, ou mesmo na própria constância da união estável. Vou explicar agora para vocês algumas questões relativas à forma desses instrumentos, o objeto e quais são as consequências daquelas cláusulas que podem ser, então, levadas a estes instrumentos, né? Os impactos disso nas questões de ordem patrimonial e mesmo extrapatrimonial de uma vida conjugal. Primeiro, eu gostaria de destacar algumas questões relativas à forma. O pacto antinupcial, que é o instrumento realizado pelos noivos antes do casamento, ele deve ser feito por escritura pública, em tabelionato de notas, enquanto que o contrato de convivência, a declaração de união estável, pode ser feita tanto por escritura pública quanto por instrumento particular, sendo importante a assinatura de duas testemunhas. E é bastante recomendado que essas assinaturas sejam, então, levadas ao cartório para que sejam registradas, reconhecidas, né, de uma forma solene. Vai tornar o ato mais seguro, menos chance de discussões futuras quanto à validade. Com relação ao objeto desses contratos, este é um assunto bastante controverso. Enquanto que alguns entendem, tabelionatos e operadores do direito, que o conteúdo há que ser patrimonial, ou seja, relativo a regimes de bens e ajustes de natureza patrimonial, outros admitem e entendem que também pode conter cláusulas de natureza extrapatrimonial. É muito mais comum, efetivamente, nós nos depararmos com contratos convivenciais e pactos antinupciais nos quais há apenas cláusulas de conteúdo patrimonial. O mais comum ainda é que estas cláusulas se limitem à eleição de um determinado regime de bens daqueles disponíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro, que são o regime da comunhão parcial. Na verdade, este é o regime legal, né? Se nenhum regime for eleito, é este que vai se aplicar, mas também se pode trazer esse regime com algumas ressalvas. O regime da separação total de bens, o regime da comunhão final nos aquestos e o da comunhão universal de bens. Então, esse instrumento é utilizado para isso, assim como o contrato convivencial. Essa é realmente a sua natureza preponderante. Outras questões de ordem patrimonial também vão ser trazidas, se assim for de desejo das partes contratantes, como, por exemplo, a criação de um regime próprio de bens. Eu posso mixar características de um regime da comunhão parcial com o regime da separação total. Vejam um exemplo. João e Maria vão se casar e gostariam que, com relação aos bens imóveis que vão ser adquiridos, seja aplicado o regime da comunhão parcial, né, que nada mais é do que aquele regime legal, né, que no silêncio vai ser aplicado, que dispõe que todos os bens adquiridos de forma onerosa na constância do casamento ou da união estável vão ser partilhados de forma igualitária. Mas João e Maria não querem que haja a comunicação dos investimentos e aplicações que possuem ou que vão passar, então, a dispor na constância do casamento. É possível, sim, que o regime da separação total de bens seja aplicado com relação aos bens de natureza mobiliária, né, a essas aplicações, aos investimentos ou a outros bens, mas não com relação aos bens imóveis. Ou, por exemplo, que o regime da separação total de bens seja aplicado a determinados imóveis que possam ser adquiridos, mas não a outros. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que se pode personalizar, customizar essas cláusulas. Isso se aplica também ao contrato de convivência. Um exemplo muito interessante para aqueles casais que têm empresa, né, que um dos cônjuges ou companheiros são empresários. É possível que seja excluída a empresa, né, as participações, as ações ou cotas que esse casal possui. Holding patrimonial que possuem com a família de origem também, isso é bastante comum. De modo que se afaste
da comunicabilidade o crescimento patrimonial da empresa ou a abertura de uma outra empresa no futuro, que isso não seja comunicado, mas que isso não se opere com relação a bens imóveis, a aplicações, a investimentos. Então essa é uma questão muito importante que para aqueles que têm empresa, ações, cotas, participam, fiquem ligados, porque é um assunto que pode ser bastante explorado também no conteúdo patrimonial dos pactos antinupciais ou convivenciais. Outro tipo de cláusula que vem sendo admitida e que é possível que seja bastante trabalhada pelo casal e entre o casal é a pensão de alimentos. Muitas vezes também o casal busca, através desses instrumentos, e assim pode ser feito, dispor sobre questões de natureza alimentar, né? Pensão de alimentos no futuro. Eventualmente renunciando, pedido de pensão. Claro que se vier necessitar de auxílio, isso pode ser revisto pelo judiciário, mas estipular alguns parâmetros, valores mínimos, principalmente naqueles casos em que um dos parceiros está abrindo mão de carreira, está reduzindo a sua participação na vida profissional, para que tenha mais segurança. E eu trago para vocês também um exemplo. João e Maria novamente, tá? Maria foi aprovada no concurso público e foi trabalhar em outros estados, né? Por algum tempo da sua vida, da vida sim também do casal. João então abdicou da sua carreira na cidade natal, na cidade em que o casal vivia, para acompanhá-la. E dessa forma, para que João ficasse um pouco mais seguro com relação a isso, eles estipularam que se houvesse o divórcio ou a dissolução da união estável em aproximadamente um ano, de 1 a 3 anos após a mudança deles de domicílio, João receberia um valor de pensão. Claro que o valor, novamente, isso pode ser revisado pelo judiciário, pode ser revisado pelo casal futuramente, mas ali já se tem um padrão, né? Um padrão de uma combinação, de um ajuste que eles fizeram. Um outro assunto que também tem sido muito debatido e é bem contemporâneo é a possibilidade ou não de renúncia ao direito concorrencial sucessório. Por exemplo, né, de novo, João e Maria são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Esse regime dispõe que tudo aquilo que for adquirido de forma onerosa será partilhado na adveniência do divórcio ou da dissolução de união estável. No entanto, se há o falecimento de um dos dois à luz deste regime da comunhão parcial, o parceiro ele tem direito à meação sobre aqueles bens e sobre os bens particulares ele vai concorrer com os filhos também. O casal pode afastar esta possibilidade, de modo que os parceiros disponham que eles não irão concorrer com os filhos, que havendo filhos em comum, os filhos vão receber herança exclusivamente e o parceiro vai receber a meação. Esse é só um pequeno exemplo aí do que é possível de ser trabalhado na esfera sucessória. Algo bastante também presente no dia a dia é relativo à combinação de quem fica no imóvel residencial conjugal, né, que serviu de vivenda conjugal ao casal, aos companheiros, quando há separação ou dissolução de união estável. Nesses casos, o casal já pode estipular que quem fica é a Maria ou quem fica é o João, por um período mínimo, por um período máximo, até que o imóvel em comum seja vendido. Outra possibilidade é o casal combinar, convencionar no contrato que, em havendo conflito, com entendimentos dissonantes quanto à partilha, quanto à guarda dos filhos, quanto à pensão de alimentos, que antes de uma eventual propositura de ação judicial, eles participem de sessões de mediação. Isso é bem comum, né? A realização de sessões de mediação é muito efetivo também para evitar que estes conflitos sejam levados ao judiciário, ou mesmo facilitar, né, lubrificar aí a comunicação entre o casal, ensejando um acordo. Além da mediação, há outras também alternativas, como as sessões de conciliação. Fala-se muito hoje também em constelação familiar. São alternativas, enfim, que o casal pode aí se valer para buscar chegar num acordo antes de propor essa ação de dissolução de união estável ou de divórcio. Com relação às cláusulas extrapatrimoniais, que eu disse aqui no começo do vídeo, que é um assunto bem controverso, ou seja, que não é de uma aceitação absoluta por aqueles que trabalham com esse tipo de contrato, como tabelionatos, operadores do direito. Por exemplo, guarda dos filhos. Esse é um assunto um pouco mais complexo, né? Porque algumas questões, na verdade todas relativas aos menores, devem ser decididas à luz do melhor interesse deles. Então isso não é possível de ser trabalhado no instrumento de pacto antinupcial ou convivencial. Mas questões relativas à religião dos filhos quando nascerem, suponhamos que o casal, cada um possui uma religião, né? E os filhos serão então de qual religião? Qual clube que frequentarão?
qual tipo de escola, metodologia de ensino que o casal anue, com relação à rotina doméstica, né? Isso também é um assunto lá no Japão e na Alemanha, muito já se fala sobre isso. Quem será que vai fazer as compras domésticas? Quem vai assumir as questões do dia a dia com os filhos, quanto à escola, levar, buscar? São questões aí que também podem ser trabalhadas num instrumento antinupcial ou convivencial. Claro que não são tão comuns, mas cada vez mais elas são levadas a esses instrumentos. É importante lembrar que, se o casal deseja, após a elaboração deste pacto antinupcial e do casamento, fazer alguma alteração, incluir alguma cláusula, ou mudar o regime de bens ou criar um novo regime misto, o ordenamento jurídico obriga que os casados que queiram fazer qualquer tipo de alteração devam submeter isso ao judiciário. Essa obrigação não se aplica aos conviventes. Não há na lei qualquer tipo de determinação no sentido de que eles tenham que fazer essa alteração de regime de bens ou de convenções patrimoniais no judiciário. Então, eles não precisam submeter, assim como os casados, as suas necessidades de alteração ao judiciário, podendo fazer isso por instrumento particular ou mesmo por instrumento público. Os efeitos dessa mudança, eles valerão da mudança para frente, né? Para quem é da área jurídica, os efeitos eles são ex nunc, ou seja, eles não retroagem ao início da união estável ou ao início do casamento. Eles se operam daquela data em diante. E isso o judiciário já vem cristalizando nos entendimentos. Havia alguns entendimentos dissonantes, né, que aplicavam sim essas mudanças lá ao início do relacionamento, que elas poderiam retroagir, mas hoje o entendimento tem sido consagrado no sentido de que elas não retroagem, de que elas se operam dali em diante. Vale lembrar, pessoal, que o regime de bens legal no Brasil, ou seja, se nada disso for feito, não for feito pacto antinupcial, não for feito contrato de convivência, é o regime da comunhão parcial de bens. Se o casal de companheiros, por exemplo, nada dispôs com relação ao regime de bens, eles terão vivido à luz do regime da comunhão parcial. Se eles querem eleger um outro regime e querem formalizar a sua união estável, este regime vai valer dali em diante. Eu espero ter trazido para vocês algumas informações importantes. É claro que há muito mais do que falar sobre esse assunto, ele é extremamente atual e tem sido cada vez mais objeto de novidades e da admissão de novas possíveis construções. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada e um grande abraço.